a vitória do improvável. Tinha tudo para dar errado, mas Deus mudou a história. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu-lhe Felipe: vem e vê. João capítulo 1, versículo 46. Na vida, há momentos em que tudo parece estar contra nós. Às vezes pode parecer que estamos destinados ao fracasso. Mas a história de Jesus nos mostra que Deus pode transformar qualquer situação, independentemente de quão adversa ela pareça. Jesus nasceu em circunstâncias que, aos olhos humanos, tinham tudo para dar errado, mas Deus tinha um plano maior. A Bíblia nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. A história de Jesus começa com Maria, uma jovem que, pela graça de Deus, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Ela estava noiva de José, um homem justo, que quase a deixou ao descobrir que ela estava grávida antes de se casarem. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Mas Deus interveio, enviando um anjo em sonho a José, dizendo-lhe que o que estava sendo gerado em Maria era a obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. Assim José permaneceu ao lado de Maria e juntos, eles viajaram para Belém, onde Jesus nasceu em uma humilde manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 2, versículo 7. Mesmo depois de seu nascimento, a vida de Jesus continuou cheia de desafios. Quando Jesus ainda era um bebê, o rei Herodes, com medo de perder seu trono, tentou matá-lo, forçando sua família a fugir para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15. Imagine os obstáculos que Jesus enfrentou ao longo de sua vida, desde as condições de seu nascimento até sua rejeição por muitos de seus contemporâneos. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade insignificante e desprezada, tanto que Natanael, quando soube que o Messias vinha de Nazaré, perguntou: pode vir algo bom de Nazaré? João capítulo 1, versículo 46. Apesar de todas as adversidades, Jesus cumpriu o propósito de Deus para sua vida. Ele liderou um grupo de discípulos, muitos dos quais eram pobres, doentes e marginalizados pela sociedade. Marcos capítulo 2, versículo 15 e 16. Ele foi acusado de ser um mentiroso, um herege, e até de estar possuído por demônios. Marcos capítulo 3, versículo 22. Mesmo assim, Jesus continuou seu ministério, pregando o arrependimento e o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Realizando milagres e curando os doentes, mostrando que o amor e a graça de Deus estavam disponíveis para todos. Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 20. Ele viveu como um servo, lavando os pés de seus discípulos e ensinando-os a amar uns aos outros como ele os amou. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Seu maior ato de amor foi se entregar para ser crucificado, tomando sobre si os pecados da humanidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele foi morto e sepultado em um túmulo emprestado. João capítulo 19, versículo 41. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte e oferecendo vida eterna a todos os que creem nele. Lucas capítulo 24, versículo 6. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que, mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus pode transformar a história. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vitória de Jesus sobre a morte nos lembra que, quando colocamos nossa fé em Deus, podemos superar qualquer adversidade. Agora, como podemos aplicar essa verdade em nossa vida diária? Aqui estão 5 exemplos práticos. 1. Nas dificuldades financeiras, quando enfrentamos momentos de escassez, devemos nos lembrar que Deus é nosso provedor. Assim como ele alimentou os 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixes. Mateus capítulo 14, versículo 17 a 21. Ele pode suprir nossas necessidades.
Devemos confiar que Ele cuida de nós e buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. 2. Nos problemas de saúde, ao enfrentar uma doença, podemos confiar que Deus é nosso curador. Jesus curou muitos doentes durante seu ministério, Mateus capítulo 4, versículo 23-24, e sua palavra nos diz que, pelas suas feridas fomos sarados, Isaías capítulo 53, versículo 5. Podemos orar com fé, crendo que Ele pode trazer cura. 3. Nos relacionamentos difíceis, quando enfrentamos dificuldades nos relacionamentos, devemos lembrar-nos do exemplo de Jesus, que amou até seus inimigos e nos ensinou a perdoar. Mateus capítulo 5, versículo 44. Ele nos chamou para sermos pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9, e através da oração e do amor, podemos trabalhar pela reconciliação. 4. Na luta contra o pecado, todos nós enfrentamos tentações e desafios espirituais, mas a Bíblia nos ensina que não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar, João capítulo 14, versículo 26, e Ele prometeu que com cada tentação, Ele proverá um escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Podemos confiar que através de Jesus somos mais que vencedores, Romanos capítulo 8, versículo 37. 5. Nos momentos de incerteza, quando não sabemos o que o futuro nos reserva, podemos confiar que Deus está no controle. A Bíblia nos lembra que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, façamos nossos pedidos conhecidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele nos dá paz e direção. Em resumo, a vida de Jesus nos ensina que por mais que as circunstâncias pareçam impossíveis, Deus está no controle e pode transformar tudo. Ele é o Deus que traz vida a partir da morte, que exalta os humilhados e que muda o destino daqueles que confiam em Ele. Salmo capítulo 113, versos 7 e 8. Se colocarmos nossa fé em Cristo, podemos ter certeza de que assim como Ele venceu, também venceremos. Neste vídeo, você vai descobrir como a incrível história de Jesus Cristo nos ensina a superar desafios através da fé. Desde seu nascimento humilde até sua vitória com a ressurreição, Jesus é um exemplo de transformação pelo poder de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos inspiradores sobre fé e vida cristã. Você gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com amigos e comente abaixo como você aplica os princípios bíblicos em sua vida.